Leitura da Bíblia durante um ano, dia 004, o quarto dia. Leitura de hoje, começando com Lucas, capítulo 7, versículos de 1 a 17. Ora, quando ele acabou todos os seus discursos aos ouvidos do povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um certo centurião, que era querido para ele, estava doente, prestes a morrer. E quando ele ouviu falar de Jesus, enviou-lhe os anciãos dos judeus, suplicando-lhe que viesse curar o seu servo. E chegando eles junto de Jesus, suplicavam-lhe com instância, dizendo: Ele é digno de que lhe faças isto, porque ele ama a nossa nação e nos edificou a sinagoga. Então Jesus foi com eles, e quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe amigos, dizendo-lhe: Senhor, não te incomodes, porque eu não sou digno de que tu entres debaixo do meu telhado. E por isso nem eu considerei-me digno de ir a ti. Mas dize uma palavra e o meu servo será curado, porque eu também sou homem sob autoridade, e tenho soldados sob mim. E eu digo a um, vai, e ele vai, e a outro, vem, e ele vem, e ao meu servo, faze isso, e ele o faz. Quando Jesus ouviu essas coisas, maravilhou-se dele, e voltando-se, disse à multidão que o seguia: Digo-vos, eu não encontrei tão grande fé, não em Israel. E retornando para casa os que haviam sido enviados, encontraram são o servo que estivera enfermo. E aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos de uma grande multidão. Ora, quando ele chegou perto da porta da cidade, eis que ali um homem morto era carregado para fora, filho único de sua mãe, que era viúva, e uma grande multidão estava com ela. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: Não chores. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam. E ele disse: Jovem, digo-te, levanta-te. E o que estivera morto sentou-se e começou a falar, e ele entregou-o à sua mãe. E a todos sobreveio o temor, e eles glorificavam a Deus, dizendo: Um grande profeta se levantou entre nós, e que Deus visitou o seu povo. E este rumor sobre ele se espalhou por toda a Judéia e por toda a região ao redor. Gênesis capítulo 8. E Deus lembrou de Noé e de toda coisa vivente, de todo o gado que estava com ele na arca, e Deus fez um vento passar sobre a terra, e as águas se diminuíram. Também as fontes do abismo e as janelas do céu foram fechadas, e a chuva do céu foi contida. E as águas retornaram de sobre a terra continuamente, e após o fim dos 150 dias as águas foram diminuídas. E a arca descansou no 7º mês, no 17º dia do mês, sobre os montes de Ararat. E as águas diminuíram continuamente até o 10º mês. No 10º mês, no 1º dia do mês, foram vistos os topos dos montes. E aconteceu que, ao fim de 40 dias, Noé abriu a janela da arca que ele fizera. E ele enviou um corvo, que saindo ia e voltava, até secar as águas de sobre a terra. Ele também enviou uma pomba para ver se as águas haviam diminuído da face da terra. Mas a pomba não encontrou descanso para a sola de seu pé, e ela retornou para ele na arca, pois as águas estavam sobre a face de toda a terra. Então ele estendeu a sua mão, e a tomou e a puxou para si dentro da arca. E ele ficou mais outros 7 dias, e novamente enviou a pomba para fora da arca. E a pomba veio a ele à tarde, e eis que no seu bico estava uma folha de oliveira arrancada. Assim Noé soube que as águas haviam diminuído de sobre a terra. E ele ficou mais outros 7 dias e enviou a pomba, que não mais retornou a ele. E aconteceu no 601º ano, no 1º mês, no 1º dia do mês, que as águas foram secas de sobre a terra, e Noé removeu a cobertura da arca, e olhou, e eis que a face da terra estava seca. E no 2º mês, no 27º dia do mês, a terra estava seca, e Deus falou a Noé, dizendo: Vai adiante da arca, tu e tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos contigo. Traze toda coisa vivente que está contigo, de toda a carne, tanto de aves quanto de gado, e de toda coisa rastejante que rasteja sobre a terra, que eles possam procriar abundantemente na terra, e sejam frutíferos, e se multipliquem sobre a terra. E Noé foi adiante, seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. E saíram da arca todo animal, toda coisa rastejante, toda ave, e tudo que rasteja sobre a terra, segundo as suas espécies. E Noé construiu um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo, e de toda ave limpa, e ofereceu ofertas queimadas sobre o altar. E o Senhor cheirou um aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é má desde a sua juventude. Tampouco eu ferirei novamente toda coisa vivente como o fiz. Enquanto a terra permanecer,
tempo de semeadura e de colheita, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Gênesis capítulo 9. E Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: Sede frutíferos e multiplicai-vos e reabasteça a terra. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar, em vossas mãos eles foram entregues. Toda coisa viva que se move será por alimento para vós, assim como a erva verde. Eu vos tenho dado todas as coisas. Mas a carne com sua vida, que é o sangue dela, não comereis. E certamente o vosso sangue das vossas vidas eu requererei. Da mão de todo animal requererei. E da mão do homem e da mão de todo irmão do homem requererei a vida do homem. Quem assim derramar o sangue do homem, pelo homem seu sangue será derramado. Pois à imagem de Deus ele fez o homem. E vós, sede fecundos e multiplicai-vos, povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E Deus falou a Noé e a seus filhos com ele, dizendo: E eu, eis que eu estabeleço meu pacto convosco e com vossa semente depois de vós. E com toda criatura vivente que está convosco, das aves, do gado e de todo animal da terra convosco, de todos os que saem da arca, todo animal da terra. E eu estabelecerei o meu pacto convosco, não será mais destruída toda a carne pelas águas de um dilúvio, nem haverá mais dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Este é o sinal do pacto que fiz entre mim e vós, e toda criatura vivente que está convosco para as gerações perpétuas. Eu ponho o meu arco na nuvem, e isto será por sinal do pacto entre mim e a terra. E acontecerá, quando eu trouxer uma nuvem sobre a terra, que o arco será visto na nuvem. E eu lembrarei do meu pacto, que está entre mim e vós e toda criatura vivente de toda a carne. E as águas não mais se tornarão um dilúvio para destruir toda a carne. E o arco estará na nuvem, e eu olharei para ele, para que eu me lembre do pacto eterno entre Deus e toda criatura vivente de toda a carne que está sobre a terra. E Deus disse a Noé: Este é o sinal do pacto que eu estabeleci entre mim e toda a carne que está sobre a terra. E os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé. E Cã é o pai de Canaã. Estes são os 3 filhos de Noé, e por eles toda a terra foi povoada. E Noé começou a ser lavrador, e ele plantou uma vinha. E ele bebeu do vinho, e ficou embriagado. E ele ficou desnudo dentro da sua tenda. E Cã, o pai de Canaã, viu a nudez de seu pai, e contou a seus 2 irmãos que estavam fora. E Sem e Jafé tomaram uma capa, e a puseram sobre os ombros, e viraram para trás, e cobriram a nudez de seu pai. E suas faces estavam viradas para trás, e eles não viram a nudez de seu pai. E Noé despertou de seu vinho, e soube o que o seu filho mais novo havia feito a ele. E ele disse: Amaldiçoado seja Canaã, servo de servos ele será para seus irmãos. E ele disse: Abençoado seja o Senhor, Deus de Sem, e Canaã será o seu servo. E Deus alargará Jafé, e ele habitará nas tendas de Sem, e Canaã será o seu servo. E Noé viveu depois do dilúvio 350 anos, e todos os dias de Noé foram 950 anos, e ele morreu. Gênesis capítulo 10. Ora, estas são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. E a eles nasceram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé: Gomer, e Magog, e Madai, e Javã, e Tubal, e Meseque, e Tiras. E os filhos de Gomer: Askenaz, e Rifate, e Togarma. E os filhos de Javã: Elisá, e Tarsis, Quitim e Dodanim. Por estes foram divididas as ilhas dos gentios nas suas terras, cada qual segundo a sua língua, segundo as suas famílias, entre as suas nações. E os filhos de Cã: Cuxi, e Misraim, e Pute e Canaã. E os filhos de Cuxi: Sebá e Avilá, e Sabitá, e Raamá, e Sabtecá, e os filhos de Raamá: Sebá e Dedã. E Cuxi gerou Nimrode, e este começou a ser poderoso na terra. Ele foi um caçador poderoso diante do Senhor, pelo que é dito, como Nimrode, poderoso caçador diante do Senhor. E no começo do seu reino estavam Babel, e Ereque, e Acade, e Calné na terra de Sinar. Daquela terra saiu a Síria, e edificou Nínive, e a cidade de Reobote-ir e Calá, e Rezem, entre Nínive e Calá. Esta mesma é uma grande cidade. E Misraim gerou Ludim, e Anamim, e Leabim, e Naphtuim, e Patruzim, e Casluim, de quem vieram os filisteus, e Caftorim. E Canaã gerou Sidom, seu primogênito, e Et, e o Jebuseu, e o Amorreu, e o Girgazeu, e o Eveu, e o Arqueu, e o Sineu, e o Arvadeu, e o Zemareu, e o Amateu, e depois as famílias dos cananeus foram espalhadas.
E o termo dos cananeus era desde Sidom, quando se vai para Gerar, até Gaza, quando se vai para Sodoma e Gomorra, e Adimá, e Zeboim, até Lasa. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras, em suas nações. A Sem também nasceram filhos, o pai de todos os filhos de Éber, e o irmão mais velho de Jafé. Os filhos de Sem, Elão, e Assur, e Arfaxade, Elude e Arã. E os filhos de Arã, Uz, e Ul, e Jéter, e Mas. E Arfaxade gerou Salá, e Salá gerou Éber. E a Éber nasceram 2 filhos. O nome de um foi Peleg, pois em seus dias foi dividida a terra. E o nome do seu irmão foi Joctã. E Joctã gerou Almodá, e Selefe, e Azarmavé, e Gerá, e Adorão, e Uzal, e Diclá, e Obal, e Abimael, e Sabá, e Ofir, e Avilá, e Jobabe. Todos estes eram filhos de Joctã. E a sua habitação foi desde Messa, quando se vai para Cefar, um monte do leste. Estes são os filhos de Sem, segundo as suas famílias, segundo as suas línguas, em suas terras e em suas nações. Estas são as famílias dos filhos de Noé, segundo as suas gerações, em suas nações, e por estas foram as nações divididas na terra depois do dilúvio. Salmos, capítulo 4. Ao músico-chefe de Neginote, salmo de Davi. Ouve-me quando eu chamar, ó Deus da minha justiça. Tu me ampliaste quando eu estava aflito. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó vós, filhos dos homens, por quanto tempo tornareis minha glória em vergonha? Por quanto tempo amareis a vaidade e buscareis a mentira? Selá. Mas sabei que o Senhor separou aquele que é piedoso para si. O Senhor ouvirá quando eu o chamar. Permanecei no temor, e não pequeis. Conversai com vosso próprio coração sobre a vossa cama, e ficai quietos. Selá. Ofereceis sacrifícios de justiça, e ponde vossa confiança no Senhor. Há muitos que dizem, quem nos mostrará algum bem? Senhor, levanta a luz do teu semblante sobre nós. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Eu tanto me deitarei em paz quanto dormirei, porque tu, Senhor, somente me fazes habitar em segurança.